Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz do Mestre Jesus continue envolvendo os nossos corações. Vamos aqui dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, né? Estamos no livro 2º, capítulo 6º. O objeto do estudo de hoje serão as questões 274 a questão 281, capítulo 6, Relações de Além-Túmulo. Então, essas questões vai nos trazer justamente a questão do exercício da humildade, de sabermos que os rebaixados que ele traz aqui, né, aqueles que são humilhados aqui na Terra, que muitas vezes não, que serão a eles franqueados o reino dos céus. Então, um capítulo muito interessante que fala relação de além-túmulo, né, vai nos mostrar o verdadeiro reino dos céus, o que é esse reino dos céus, quem vai para o reino dos céus. Se é aquele que fez materialmente, se é aquele que fez no seu próprio interesse, se é aquele que buscou apenas satisfazer as próprias ambições, as próprias vaidades, ou aquele que evoluiu moralmente, que ajudou o próximo, que buscou se transformar moralmente, né? Então são questões aí que nos trazem sempre, né, uma reflexão, especialmente porque está em Lucas, capítulo 14, versículo 11, que vai falar dessa passagem, né, que os rebaixados serão elevados, os humilhados serão elevados, e os elevados da terra, né, os poderosos da terra, serão rebaixados, e é isso que vem essas questões nos explicar, o significado dessa parábola à época, né, que agora nos é apresentada aí de uma forma bem transparente e inteligível. Então, resumidamente é isso que essas questões nos trazem. Então, a primeira delas, meus irmãos e minhas irmãs, questão 274, Kardec pergunta para os espíritos: as diferentes ordens de espíritos estabelecem entre elas uma hierarquia de poderes? Estabelecem entre elas uma hierarquia de poderes, ele afirma. Aí vem a pergunta: e há entre eles subordinação e autoridade? Ou seja, quando fala dessas ordens de espíritos aqui, é mais uma classificação para a nossa compreensão. Porque sabemos que Jesus, por exemplo, Jesus é o espírito da mais elevada ordem. Então nós temos espíritos puros, espíritos felizes, celestiais, temos os espíritos superiores, os bons espíritos, aqueles que estão em mundo de regeneração, e nós, né, que estamos na condição de espíritos aqui imperfeitos, em planeta de provas e expiações. Então uma pergunta que busca justamente estabelecer se existe essa hierarquia entre bons e maus espíritos, espíritos imperfeitos e espíritos de uma ordem mais superior. E os espíritos respondem: sim, e muito grande. Os espíritos têm, uns sobre os outros, a autoridade relativa à sua superioridade moral. Então aqui é um ponto importante, porque é em relação ao desenvolvimento moral. Mas não é uma hierarquia para massacrar. Não é uma subordinação que a gente vê aqui na Terra. Não é aquela subordinação em que o superior ali, ele busca menosprezar, ele busca defenestrar mais ainda seu irmão, o seu subordinado. Aqui é uma superioridade moral, em que muitas vezes esses espíritos superiores, eles vão buscar o quê? Ensinar, instruir, mostrar o bom caminho para aqueles que ainda estão na condição de espíritos imperfeitos. Então é uma subordinação de acordo com a lei de Deus, e não subordinação de acordo com a lei da Terra, com as leis humanas, em que você tem aquela subordinação usada para massacrar. Aqui é a subordinação usada para ensinar. Uma subordinação, o espírito imperfeito aqui, muitas vezes ele não tem nem entrada nesses mundos superiores. E dada a evolução desses espíritos superiores, eles muitas vezes vêm em nosso auxílio. É essa subordinação, essa superioridade moral que faz aí os espíritos responder sim, muito grande. Existe essa hierarquia moral, vamos dizer assim, em que aqui os espíritos superiores vão buscar o quê? Instruir aqueles, porque eles já passaram por aquela fase, por aquela ordem de espírito. Então a lei de Deus é perfeita, porque aqueles que já alcançaram a perfeição, a condição de espírito superior, eles não vão abandonar, né? Não vai abandonar os seus irmãos que estão em uma situação inferior, mas por quê? Justamente porque eles passaram por aquilo, porque eles também passaram por aquela condição e agora estão hierarquicamente superiores, mas na condição aqui da superioridade moral. E a exerce, né, o final da resposta, e vão exercer essa superioridade por meio de uma ascendência moral irresistível. Olha que interessante, ascendência moral irresistível, não é ascendência material,
É uma ascendência moral em relação à superioridade moral. E o principal que ele vai falar de novo dessa palavra, irresistível. Por quê? Porque essa superioridade moral dos espíritos elevados, superiores, ela é irresistível em que sentido? Que os espíritos inferiores eles não podem resistir, porque é para o bem deles. Que chega um momento em que essa superioridade moral, ela vai dominar planetas de provas e expiações. Onde começa a regeneração, essa superioridade moral, quando a Terra estiver aí habitada só por espíritos dessa ordem, superiores. Aí não vai ter lugar, muitas vezes, mais para espíritos imperfeitos. Então, essa superioridade moral que ele fala aqui, essa ascendência moral, tá vendo o termo ascendência? Como se fosse um pai mesmo. Como se fossem pais, né? Aqui, pai e mãe desses espíritos que ainda estão numa condição inferior. E não tem como resistir. Isso ele vai insistir na pergunta aqui no próximo. Irresistível é nesse sentido. No sentido de que o progresso, para o espírito evoluir, não existe qualquer coisa que o impeça, salvo a vontade dele, que ele pode estacionar e jamais retrograda. Então, por isso, essa irresistibilidade da ascendência moral. E a 274 tem um subitem A, meus irmãos, que Kardec pergunta. Os espíritos inferiores podem subtrair-se, né, à autoridade dos superiores? E, novamente, como nós dissemos aqui, eu disse, irresistível, não podem. Isso para o bem, para o progresso, para o aprendizado, para o instruir, né? para auxiliar essa caridade. É uma caridade moral que a gente vê, né? Em que Jesus fez isso por nós. Jesus esteve aqui na Terra encarnado, o Espírito Superior da mais elevada ordem, para nos auxiliar, Ele entregou a sua vida, ele se entregou para nós. E nós matamos, humilhamos, sangramos, expusemos na cruz, fora as outras situações. Então é isso, meus irmãos, que busquemos sempre aí o auxílio desses bons espíritos, né? Que eles muitas vezes aí nos auxiliam de uma forma sempre buscar pautado na moralidade, porque nós sabemos, até tem uns estudos aqui, que não existe qualquer comunicação, auxílio de espírito superior que venha falar de leviandade, de futilidade, de inutilidade ou de interesses materiais. Então que possamos sempre estar em companhia desses espíritos. Próxima questão, meus irmãos. Agora começa a mexer com a questão material, vamos dizer assim, que é o poder, né, que é aquele materialismo que nós temos aqui na Terra. Seja esse poder aí decorrente das leis humanas, seja decorrente de condição financeira, a hierarquia mesmo, aquela que massacra, né? Então agora os espíritos começam a responder e, claro, nos trazer uma certa reflexão. O poder e a consideração que um homem goza na Terra, ou seja, materialmente, dão-lhe alguma supremacia no mundo dos espíritos, ou seja, no mundo verdadeiro, na verdadeira vida, aquele que gozou de um poder aqui em que os outros idolatravam esse poder, e que ele tinha ali subordinados, pessoas se submetiam a ele. Isso tem algum valor quando ele desencarna? Isso vai, como se diz, vai ser levado em consideração quando ele desencarnar e retornar à casa espiritual, que nós sabemos que é a verdadeira vida? Resposta categórica, né? Não. Pois os pequenos serão elevados e os grandes serão rebaixados. Ledes os Salmos. Essa frase, meus irmãos, está em Lucas. Só me permitem aqui eu localizar o número, né? Está em Lucas 14, capítulo 14, versículo 11. Todo que se exalta será humilhado, e que se humilha será exaltado. Então temos que aprofundar as nossas reflexões sobre essa parábola, esse ensinamento. Aqui os Espíritos querem nos dizer o quê? O que foi mais poderoso aqui na Terra, vamos imaginar, daqui do Brasil, o que foi mais poderoso aqui materialmente? No mundo dos Espíritos, nós temos até no Céu e Inferno, no Evangelho da Questão da Rainha, que fala que aqui ela teve sangue nobre, que ela tinha seus súditos à disposição, e quando chegou no céu, né, vamos dizer assim, no mundo espiritual, ela era a última em questão de moralidade. Então, aquele que foi poderoso no Brasil, no mundo e por aí vai. Quando ele chega no mundo espiritual, quando ocorre a transformação, a desencarnação, aquela transformação do corpo, o espírito se liberta, isso será levado em consideração? Se ele fez para atender o seu interesse pessoal, que é o que na maioria dos casos nós percebemos, com certeza nada, não vale nada. Materialmente, a ganância, o poder, a vontade de submeter outrem às nossas vontades, isso, perante a lei de Deus, na verdade, é visto de forma negativa. É como um mal que ele vai reparar.
que ele vai ter oportunidade de reparar, mas que ele, grande aqui na terra, jamais podemos pensar que ele será grande nos céus. Que aquele que busca só aqui, ó, acrescentar, ter aqui, e não é errado, nós sabemos, mas quando busca ali no interesse pessoal, na ganância, massacrando de forma criminosa e ilícita, isso não tem nenhum valor no mundo espiritual. Como se diz, chega no céu, você vai para a esquerda ou para a direita? Ao passo que aquele que foi humilde, manso de coração, que não se preocupou em ter esse materialismo, que desapegou das paixões mundanas, que foi humilde de verdade, aquele que buscou a prática verdadeira da caridade, muitas vezes até em condições materiais difíceis, esse, o coração Deus vê. Esse será elevado no reino dos céus. Esse que aqui muitas vezes é humilhado, que é menosprezado, e aceita isso, porque já tem resignação, esse sim será elevado no reino dos céus. Essa é a interpretação que a gente tem que fazer dessa passagem de Lucas, né? Que os humilhados serão elevados. Quem são os humilhados? Não essa humilhação física, não. Humilhados em que sentido? Os pobres de espírito. Aqueles que estão aqui apenas para fazer o bem e buscar a sua transformação moral. Porque nós sabemos, meus irmãos, que não precisa ser espírita para fazer o bem. Você precisa ser o quê? Estar encarnado na condição de espírito. Você não precisa ocupar uma cadeira em determinada religião para praticar o bem e mostrar que está praticando o bem. O bem ele é praticado de forma silenciosa, ele é praticado às escondidas, né, vamos dizer assim, entre aspas, sem ostentação. É esse que será elevado no reino dos céus. Então, aquele que teve poder e que teve aqui muitas questões relacionadas ao apego material, esse no reino dos céus, a própria desencarnação dele pode ser mais conturbada, mais penosa. Acreditar, né, na desencarnação para o materialista é meio incompatível, né? O materialista muitas vezes ele não acredita na desencarnação, porque ele acredita que tudo acaba neste mundo. Então ele vai adquirir, ele vai ter uma visão equivocada da verdadeira vida. E ao chegar no reino do céu, ao chegar no mundo espiritual, com certeza pode ser ali objeto de aprendizado, de dores. E não é uma humilhação causada por outros espíritos, nem por Deus. É muitas vezes uma humilhação que ele mesmo causou, e agora aquilo vai lhe servir ali no mundo espiritual de aprendizado, né, erradicidade, para que ele possa se arrepender e um dia reparar todos os seus erros e todos os seus vícios. E, mais uma vez, se subdivide a questão 275. Então, como devemos, então, entender essa elevação e esse rebaixamento, né, Kardec? Ele é bem didático, né? Então, o que é? Ele quer a diferença da elevação e do rebaixamento, o que é um e o que é outro. O que, na época, por parábolas, nós não tínhamos essa explicação. Não sabes que os espíritos são de diferentes ordens, segundo os seus méritos? Pois bem, o maior na terra pode estar na última classe entre os espíritos, enquanto o seu servidor estará na primeira. Ou seja, meus irmãos, de novo ele fala das ordens de espíritos, mas aqui ele traz uma questão interessante. Mérito, a meritocracia. Não existe privilégio na lei de Deus. Cada um alcança o seu progresso, a sua evolução de espírito superior, de mundo de regeneração, através do esforço próprio. Isso busca muitas vezes o quê? Isso vai nos dar mais força ainda, porque a gente vai entender com o Espiritismo que só depende de nós. Que o nosso melhoramento não pode ser entregue a outra pessoa. Por mais próxima que seja essa pessoa. O nosso melhoramento ele depende apenas de nós. Nós temos que ter auxílio, nós vivemos em relações sociais. Mas a busca da nossa melhora, da perfeição, da prática da caridade, da condição desses espíritos, é mérito nosso. Porque senão nós teremos privilégio. E toda forma de privilégio é uma injustiça perante a lei de Deus. Porque Deus é justo. Deus não pode ser justo e injusto ao mesmo tempo. E como Deus é justo, não existe privilégio em sua lei. E como não existe privilégio, segundo os seus méritos. Nenhum dos espíritos que estão na condição de espírito superior, espírito puro, alcançou aquilo, como se diz, por trampolim, por ajuda, por aquele jeitinho. Todos ali mereceram, mérito vem de merecimento, de esforço próprio, de reconhecimento dos nossos erros e dos nossos defeitos, para continuarmos o quê? A buscar estar na condição desses espíritos. Os exemplos que nós temos, as mensagens que eles nos trazem, nos estudos, nas reuniões mediúnicas,
vai nos dando o quê? Mais ainda confiança em fé para um dia alcançar essa condição. Lembremos sempre, não existe privilégio na lei de Deus. E ele continua, né? O maior na terra pode estar na última classe. E ele diz pode, porque muitas vezes aquele que adquire materialmente, que foi uma pessoa que teve uma riqueza material e usou ela de forma a fazer o bem, a não satisfazer apenas o interesse pessoal, a não maltratar e machucar ninguém, a menosprezar ninguém em razão da sua riqueza, esse também pode ser o primeiro no reino dos céus, porque a riqueza não é errada. O que é errado é o seu uso, muitas vezes. Não aqui como forma de falar que é errado julgando, não. Muitas vezes o uso da riqueza é para massacrar, é para estabelecer o ódio, a vingança, a competição. E até fala-se muito aqui no semeador, né? Qual prova é a mais difícil, a da riqueza ou da miséria? Né? Qual você escolheria para encarnar na Terra? Muitos o quê? A riqueza. E nós sabemos que a riqueza é muito mais perigosa. Ela é muito mais delicada. Ela é muito mais tentadora para levar para a porta aberta, para a porta larga, que é aquela porta que leva para as paixões mundanas. Então, que possamos aqui lembrar que na Terra, hoje, agradecermos aí o primeiro dia do mês, né, de dezembro, agradecermos o quê? Que estamos aqui encarnados. E buscar sempre não ser pobre de espírito no sentido de ser bobo, é ser aqui humilde de coração, porque os humildes de coração, esses sim serão elevados aos olhos de Deus, esses sim serão recepcionados por espíritos amigos, acolhedores e muitas vezes superiores que comungam do mesmo pensamento. E ele finaliza, os espíritos finalizam, Jesus não disse, quem se humilhar será exaltado, e quem se exaltar será humilhado. Então é justamente isso, é praticarmos as virtudes, que nós conhecemos, né, sabemos delas, mas muitas vezes temos a dificuldade, isso é normal, e por isso que estamos aqui encarnados. Todo que se humilhar será exaltado, todo que for exaltado aqui será humilhado no reino dos céus, nesse sentido da aprendizagem, muitas vezes da própria vergonha que o espírito passa a ter quando ele desencarna e começa a ter real sensação da sua condição. E a questão 276 vai nos trazer o seguinte: aquele que foi grande na terra e se encontra inferior entre os espíritos, sente humilhação, ou seja, não é punição, né, meus irmãos? Então aqui, aquele que foi grande, quando ele diz grande na terra, ele foi poderoso na terra. Sente humilhação? Quase sempre muito grande. Principalmente, sobretudo, se era orgulhoso e invejoso. Olha aqui que importante. Então, todo o orgulho que nós temos hoje, toda a inveja, o egoísmo, a vingança, o ódio, tudo isso um dia nós estaremos numa condição que não mais teremos esses vícios. Quando? Aí só depende de nós. Então, orgulho e inveja na Terra, lá no mundo espiritual, pode sim trazer uma sensação de humilhação. Muitas vezes nós entendemos, né, essa humilhação como um castigo de Deus. E Deus não castiga seus filhos, Deus ensina. Essa humilhação quem provocou foi o próprio Espírito, é isso que está dizendo aqui. Que em razão dele ter sido orgulhoso, invejoso aqui na Terra e outros vícios, no mundo espiritual, quando ele se depara principalmente com as vítimas, talvez, né, quando vem a imagem daquelas vítimas que ele prejudicou quando estava encarnado, esse orgulho dele, aquilo para ele é uma humilhação, que parece ser eterno, a depender do grau ali, mas não é eterno, porque a gente sabe que não existem penas eternas. Então é um aprendizado que ele tem. Ali é o choque que ele vai ter, né? Ele vai perceber que o orgulho, a inveja, o egoísmo que nós vemos em planetas de provas e expiações, eles realmente no mundo espiritual, eles trazem essa sensação de humilhação. De que lá, só que lá não tem a dor física. Lá é aquela humilhação moral. Lá não se tem sede, lá não se tem fome. Lá se tem a dor moral, aquela dor desconhecida, aquela dor que o espírito muitas vezes sequer sabe de onde vem, para onde vai e onde ela está. Ele relata, mas muitas vezes não sabe transmitir a forma que ela é, porque não existe mais o corpo físico. E a questão 277, ele faz uma analogia, né, Kardec, com o soldado em relação ao seu general, e é bem interessante a resposta, porque fica bem didático. Questão 277. O soldado que, após a batalha, encontra o seu general no mundo dos espíritos, ou seja, aquele que estava aqui no mundo dos espíritos, reconhece-o ainda como seu superior? Então, olha que interessante. O título não é nada. Olha a resposta. O título não é nada. Não importa se é general, se é soldado. Primeiro porque somos todos irmãos.
somos todos aí filhos de Deus. Então, o título aqui serve para o quê? Atender o quê? A vontade humana, a legislação, a lei humana. E ele completa: a superioridade moral, real é tudo. A superioridade do Espírito. Essa ascendência moral é tudo. É aquilo que o Espírito adquiriu através das virtudes. Não podemos adquirir virtudes e vícios ao mesmo tempo e continuar nessa situação para sempre. Então, quanto mais virtudes vamos conquistando de forma meritória, por vontade própria, com certeza você não vai extirpar todos os vícios. Nós vamos o quê? Reduzindo esses vícios, vendo os nossos erros, reconhecendo esses erros e esses vícios, justamente para quê? Para sermos superiores. E o Espiritismo vem nos mostrar que não é uma superioridade para machucar, para menosprezar, porque quem é espírita é superior a quem não é, de forma alguma. É uma superioridade íntima nossa. É um progresso que nós mesmos experimentamos. Que Deus nos colocou essa centelha divina quando nos criou. E essa superioridade Ele permite a cada um dos seus filhos. Cada um pode um dia alcançar ela. E nós vamos alcançar sempre, buscando aquela porta estreita, a prática do bem, a busca das virtudes e por aí vai. Lembrando que quanto mais fizermos nessa encarnação, quanto mais buscarmos o bem, mais estaremos nos aproximando dessa condição de superioridade moral. Próxima questão, meus irmãos, questão 278. Kardec pergunta para os espíritos. Antes da 278, aqui na 277, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, é interessante, fala que meu reino não é deste mundo, né? As instruções dos espíritos, então está bem relacionado a isso, porque existem várias moradas na casa do Pai, nós sabemos, não é só a Terra é um planeta entre milhares existentes nesse universo, e cada um desses planetas tem o quê? O seu avanço moral, a sua habitabilidade por espíritos, por seres encarnados, por aí vai, e quanto mais progredirmos, mais estaremos habitando esses mundos superiores, mundos felizes, mundos de regeneração. Então é interessante que no Evangelho fala também da questão das várias moradas na casa do Pai, relacionado aí com essa superioridade. Tanto é que você tem como mundo superior e mundo inferior. A Terra nós sabemos, é um mundo inferior, de provas e expiações. Questão 278, Kardec pergunta se está tudo junto, né? Se está tudo misturado. Ele pergunta assim: os espíritos de diferentes ordens estão misturados, ou seja, imperfeito com espírito superior, espírito bom com espírito mau, está tudo junto, vamos dizer assim, ou existe uma separação? Aí vem sim e não, é aquela resposta que você fala, mais ou menos, sim e não. Então, esse sim é o quê? Mundo celeste. Ali não entra espírito inferior, então não existe a mistura, mas não que eles abandonam os inferiores. Sim e não, quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Afastam-se ou se aproximam, olha que importante isso, segundo a semelhança ou divergência de sentimentos, afinidade, meus irmãos. Como acontece entre vós, que ele fala entre nós encarnados. É todo um mundo do qual o nosso é o reflexo obscuro. Os da mesma ordem se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelos propósitos. É muito bonito isso aqui, porque aqui ele mostra a afinidade não para fazer um sectarismo, vamos dizer assim, não, porque aqui é afinidade de gostos. Quando a gente tem aqui o Centro Espírito Semeador, nós estamos aqui reunidos buscando o mesmo objetivo, qual é? A nossa melhora, conhecer mais. Então existe essa afinidade aqui no mundo material, como existe afinidade no mundo espiritual, os mesmos gostos, as mesmas vontades, principal, os mesmos propósitos. É isso que está falando aqui, essa família espiritual, até que a Fabiana fala muito, a família semeador. Então nós temos exemplos claros dessa resposta aqui, que essa afinidade ela não pode ser forçada, ela não pode ser imposta, ela é natural. Vão se encontrar, são filhos de Deus, e quando se encontram, formam essas famílias, esses amigos espirituais, essas amizades desinteressadas, que quando você precisar, sempre poderemos contar. Então é interessante isso aqui, porque essa simpatia de propósitos nós devemos entender como um presente de Deus,
que nós não buscamos isso. Você não fala assim, eu vou achar. É tão natural que quando acontece a gente fica sempre grato, até emociona, porque essa Casa Espírito Semeador nos acolhe muito bem. Consideramos sempre aqui como uma verdadeira família. Quando essa questão eu li ela, eu também me emocionei, aqui realmente não consegui conter. Me desculpem, porque realmente nós somos muito acolhidos aqui, eu, minha família, todos aqui realmente nos identificamos com essa resposta. Então, realmente me desculpem pela emoção que tomou conta aqui. Os bons pelo desejo de fazer o bem, os maus pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se encontrarem entre os seres semelhantes a eles. Então, aqui ele mostra de forma racional, né, meus irmãos? Os bons vão se juntar porque eles querem fazer o bem. Eles se juntam com um propósito, fazer o bem de forma desinteressada. E os maus, não se critica os espíritos maus. Nós somos às vezes. Então os espíritos maus vão o quê? Ter os mesmos propósitos, cada um no seu tempo. Atire a primeira pedra quem nunca pecou. Então que eles se entendam, que eles busquem muitas vezes o seu progresso da forma deles. E isso é a separação do joio do trigo. É onde você começa ali a separar aqueles que realmente foram marcados por Cristo. Não de forma privilegiada, mas aqueles que Cristo vê no coração. A vontade de mudar, de praticar o bem. E os maus vão continuar aí na sua estrada, na sua jornada. Muitas vezes vão pedir auxílio aos espíritos bons, e esses vão estender a mão. Mas, claro, vai depender do arrependimento, dessa reparação. Então, essa afinidade de propósitos, de prática do bem, realmente une mesmo, tanto encarnados, quanto no plano espiritual também, temos as chamadas famílias, né, espirituais. Imagina que interessante você desencarnar aqui da Terra e ser recebido no plano espiritual por um bom espírito, por aquele que te acompanhou, talvez, na sua evolução. Então deve ser uma coisa muito, assim, que foge da nossa compreensão, né, mas que podemos imaginar, graças ao Espiritismo e a essa Casa Espírito Semeador. E tem uma nota de Kardec, uma explicação de Kardec. Igual a uma grande cidade, onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e se encontram, sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela similitude dos gostos. Olha que interessante, similitude dos gostos, onde o vício e a virtude se acotovelam, sem se falar. No planeta, principalmente provas e expiações, vício e virtude, porque na Terra nós não temos só vícios, aqui nós temos virtudes, nós temos pessoas boas, espíritos bons, não sabemos, mas estão o quê? Juntos e misturados, como Kardec diz, como se fosse uma grande cidade. Você não pode chegar numa grande cidade e ter a impressão ali do primeiro bairro que você viu dessa cidade. Ela pode não ser aquilo. Então, é o que ele está falando aqui. Então, aí vai o quê? Se afunilando, você vai separando os bons dos maus. Você vai aí juntando, por enquanto, o ruim com o bom, o vício, né, com a virtude, depois isso vai separando. Esse processo de transformação moral que a Terra vem passando, que nós estamos aí encarnados e presenciando isso, um processo lento, que nós sabemos que isso não tem data, né? E como se diz, não é de uma hora para outra. Então, a questão 279 agora. Todos os espíritos têm acesso reciprocamente uns aos outros, ou seja, os espíritos imperfeitos, os espíritos inferiores podem buscar auxílio nos superiores e por aí vai. Eles respondem, os bons vão por toda parte. Olha que interessante, isso nos mostra o quê? Que os espíritos bons não têm limite, não tem nada que impeça ele. Ao contrário dos maus, que não podem ingressar em um dos superiores, por exemplo. Então os bons vão para todos os lugares. Isso aí é uma recompensa divina, uma recompensa celeste. Você poder planear nesse espaço aí para auxiliar, para praticar o bem, porque você alcançou aquela condição por mérito próprio. Por isso que os bons espíritos vão para toda parte, não já mais existe o quê? Os limites do vício, da ganância, do egoísmo, do orgulho. E é necessário que assim seja, para que possam exercer sua influência sobre os maus. Ou a perfeição da lei de Deus. Os espíritos superiores vão exercer influência, aquela influência boa. Não é aquela influência má. Não é aquele que fica martelando a cabecinha para fazer coisa errada. Não, é aquela influência divina. É aquela influência que vai fazer, que vai muitas vezes dar um start, né? Vamos dizer assim, aquele start que a pessoa acorda. Então, espíritos superiores, nós devemos buscar sempre estar em contato com eles, sempre. Porque é só auxílio que vem. Agora está falando aqui, essa influência que vai o quê? Melhorando. Mas eles não vão influenciar a ponto de mudar o espírito. É isso que nós aprendemos aqui. É uma influência que busca auxiliar. Por quê? Como disse aqui, o mérito é do espírito, jamais daquele que influenciou mesmo.
Mas as regiões habitadas pelos bons, aqui, são interditadas, ou seja, proibidas aos imperfeitos, a fim de que não levem a elas o distúrbio das más paixões. Crivo da lógica e da razão. É bem lógico isso aqui. Se você tem um planeta de regeneração, um mundo superior, levar esse espírito superior espírito inferior tiver acesso lá, ele pode levar suas mais paixões lá, poderia desequilibrar. Então a lei de Deus é perfeita nesse sentido. Por quê? Porque é onde você tem um desafio até maior de falar um dia eu quero alcançar esses mundos. Se hoje me é vedado eu alcançar o mundo de regeneração, eu sei que um dia eu vou alcançar. Então eu vou trabalhar para alcançar esse mundo. Olha o mérito onde está. Deus põe aqui o mérito. Por isso que espíritos imperfeitos não alcançam esses mundos celestes, esses mundos superiores. Porque senão seria até uma injustiça com os próprios espíritos que já estão nessa condição, que galgaram, que percorreram esse caminho difícil, tortuoso, mas que ali chegaram. E que exemplo melhor para nós que Jesus? Jesus chegou nessa condição. Nós vamos chegar? Sim. Estamos longe? Sim. Mas vamos chegar. O importante é isso, que a gente acredita que um dia vai chegar nessa condição de espírito superior, de espírito puro, né, de espírito da mais elevada ordem. Questão 280. Qual é a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Ou seja, essa relação de melhora, de ascendência, de influência, como que se dá isso? Kardec pergunta. Os bons procuram combater as más tendências dos outros. O que é isso, meus irmãos? Caridade. Quando a gente busca aliviar o outro, você buscar combater a má tendência do outro sem julgamento, por obra, indulgência, né? É buscar combater a má tendência do outro, porque eu não estou julgando o vício do outro. Eu estou ali para ajudar. Muitas vezes você nem menciona o vício. Uma palavra amiga, um auxílio material, um auxílio moral. É isso que ele está nos dizendo. Os bons procuram combater essas más tendências dos maus espíritos, sem julgamento, porque senão faltaria a própria indulgência. A fim de os ajudar a subir. Olha que sublimidade isso aqui, é caridade pura. Isso aqui é caridade pura, desinteressada. Você combater má tendência em outro espírito porque você acredita que ele vai progredir com isso. E muitas vezes ele nem sequer percebe. Mas claro, tudo com o seu livre-arbítrio, tudo com o seu mérito. Né? Mas é aquela ajuda que esses espíritos nos dão, que Deus permite isso. É uma missão muito importante, uma missão. É o que Jesus fez por nós, né? Jesus se doou por nós. Jesus aqui foi assassinado por nós. E no final pediu perdão. Então nós sabemos que o verdadeiro cristão é aquele que segue os ensinamentos de Jesus. E não precisa ser espírita. O verdadeiro cristão é o verdadeiro homem de bem. É o ser humano de bem. Independente de religião, de posição social e por aí vai. É aquele que realmente pratica os ensinamentos de Jesus. Então vamos para a última questão, meus irmãos. Questão número 200... penúltima, desculpa. Não, é a última mesmo. 281. Por que os espíritos inferiores... questão da sintonia até, né? Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos levar ao mal? Olha que pergunta interessante. Qual o motivo disso, né? É por prazer? É por ser zombeteiro? É por se deliciar com aquilo? Ou tem uma questão moral envolvida aí, né? Então Kardec pergunta, por que espíritos superiores eles se comprazem? É por puro prazer, por puro lazer? E os espíritos respondem, pelo despeito de não terem merecido estar entre os bons. Orgulho. Típico orgulho disfarçado. Como eu não alcancei, eu vou azucrinar. Como eu não consegui estar lá com os bons, vamos dizer assim, com aqueles que eu quero estar, mas meu orgulho me deixa cego e eu não alcanço, eu vou atormentar. É mais ou menos isso. É a sintonia que muitas vezes nós damos para espíritos inferiores. A inveja, isso aqui. É a falta de indulgência. Quando a gente olha para o outro e começa a julgar o outro. Isso aqui a gente só retarda o nosso crescimento. Quando a gente vê um outro, talvez, numa situação material melhor que a nossa, e ao invés de, como se diz, até fala, ficar calado, a gente fala, conseguiu aquilo daquele jeito. É isso que ele está falando. Porque a gente começa a nos preocupar com o próximo. A gente vê um argueiro, né, uma trave no irmão. E não vê um cisquinho igual no nosso olho. Então, quando ele diz aqui, pelo despeito de não terem merecido, esse merecimento é uma humilhação para esses espíritos. Que resta para eles? Como se diz, entre aspas, azucrinar, importunar, obsidiar. E claro,
trazer muitos transtornos para aquele que eles estão ali obsidiando. Seu desejo é o de impedir, olha a obsessão desse espírito, a vontade dele, é de impedir tanto quanto puderem que os espíritos ainda inexperientes atinjam o bem supremo. O bem supremo é a verdadeira felicidade. Então eles buscam o quê? Impedir, ser um obstáculo para aqueles espíritos, como quando ele diz aqui, inexperientes, aqueles que estão em mundos primitivos, nós aqui somos inexperientes, estamos em mundos de provas e expiações, nós temos uma longa jornada para percorrer. É o que ele fala, muitos espíritos vão o quê? Nos impedir. Isso acontece com a gente no dia a dia. Nós já não fizemos isso? Já não tentamos impedir que uma pessoa programe? Não, que isso, não vai dar certo, não. Se eu fosse, eu não faria isso, não. E muitas vezes falando sem conhecimento, mas mais porque talvez tenha alguma coisa com a pessoa. Isso acontece entre nós. O ideal é o quê? Sempre elevarmos. Ou quando não formos elevar alguém, trazer algum elogio, calarmos. Porque a indulgência é isso. Praticar a indulgência é isso. É justamente o que ele está falando aqui. Ainda é para impedir que espíritos ainda imperfeitos, inexperientes, atinjam o bem supremo. É a sintonia, onde você tem processos obsessivos, né, que impedem esse progresso. Impedem o progresso ali, mas o progresso ele caminha todos os dias. Nada para o progresso. Isso nós sabemos, o Espiritismo nos mostra, o estudo nos mostra. Queiram impedir o progresso ou não, isso jamais vai acontecer. Não, o progresso ele é incessante. O progresso é incessante. Querem fazer os outros provarem aquilo que eles provam. Olha isso aqui. É a típica prepotência autoritarismo, meus irmãos, que os Espíritos estão nos mostrando aqui. Fazer que os outros provem aquilo que muitas vezes nós tivemos que passar. Impor nossas vontades. Então, o Espiritismo vem nos trazer essa reflexão, que a nossa vontade pode não ser a do outro. Que muitas vezes quando nós insistimos em impormos aquilo, o nosso ponto de vista, né, fazer o outro sentir ou passar por uma situação que nós passamos, muitas vezes acontece entre familiares, isso realmente é orgulho. Isso realmente é interesse pessoal. Você querer que a pessoa seja igual a você. Que ela faça uma conduta conforme a sua vontade e não a dela própria. Porque aqui você está comprometendo o próprio livre-arbítrio dessa pessoa. Nós queremos exigir muitas vezes que nossos filhos passem pelas mesmas, talvez, dificuldades, não sei se é dificuldades, mas privações que nós passamos. Isso é um erro. Isso é um erro. Cada um tem a sua individualidade. Nós não podemos transportar a nossa vivência, a nossa história para outro. É isso que ele está dizendo aqui. Nós não podemos fazer o Ctrl-C, Ctrl-V, copiar, colar para o outro fazer igual. Senão nós teríamos robôs e não seres humanos. E comprometeríamos uma das principais virtudes que nós temos, que é a razão, quando ela é bem usada. E isso vai, com certeza, trazer um sufoco para a nossa razão, né, meus irmãos? E finaliza. Não vedes o mesmo entre vós, ou seja, que a gente busca provar, fazer o outro passar aquilo que a gente passou. Então, realmente, isso é decorrência do orgulho, né? Decorrência desses vícios que ainda nós trazemos conosco. Então, meus irmãos, agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus para o estudo do Livro dos Espíritos. Sem antes falar de novo, desculpa pela emoção durante a leitura aqui da questão 278. E vamos fechar os nossos olhos, levar os nossos pensamentos a Deus. E agradecer mais uma vez pela oportunidade que nos foi concedida de estarmos aqui reunidos para aprender esclarecimentos, para que possamos ter a compreensão moral dos ensinamentos dos Espíritos, em razão das perguntas do nosso codificador. Agradecer, render gratidão eterna a Allan Kardec, nosso codificador, a essa casa Espírito semeador que nos acolhe, que a espiritualidade benfeitora e amiga continue aqui protegendo, nos intuindo e nos instruindo, e sempre nos alertando que o único caminho, aquele que nos leva ao reino dos céus, é a prática do bem, da justiça e da caridade. Permaneça nos protegendo, hoje e sempre, e que assim seja.